Oi, tudo bem? Está começando mais um programa e hoje teremos muita conversa boa com muita informação. Eu sou a Elga Figueiredo e vamos estar juntos na próxima hora. Sejam bem-vindos a mais um Elga e Você. E já confere aí o nosso programaço de hoje. O perfil de ativação de alguns genes desse DNA, ele vai ser determinado pelos hábitos 1000 dias antes da concepção. Olha No espermatozoide e no óvulo, e 1000 dias após a concepção, a gente tem toda a programação de como o nosso DNA vai funcionar. Eu vou ter os casos também, que são a grande maioria, de autismo não sindrômico. Então é aquele paciente que não tem um gestalt, que a gente fala, ou seja, uma aparência facial distinta, não tem malformações associadas. Aí eu fui para a teologia, no segundo momento. No segundo momento já chegou a teologia? Já chegou a teologia. Só é grato quem está satisfeito. O insatisfeito, ele é insaciável. E aí, gostaram? Então fiquem ligadinhos que o nosso programa só está começando. E a partir de agora aqui em nosso programa temos um bate-papo muito interessante que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Estamos recebendo aqui em nosso estúdio Eronilton Lima, que é psicólogo, teólogo e pastor. Olha, primeiro, muito obrigada por estar aqui com a gente, ter aceitado o convite, nos dar essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre essa trajetória, Eronilton. Eu que agradeço, prazer estar aqui com você. Alegria, né? Os nossos ouvintes também. Sim, né? Possamos bater um papo aqui, nos conhecer. Compartilhar na vida das compartilhar pessoas, um pouquinho, né? Que eu tenho certeza que você tem muita coisa, assim, que pode nos acrescentar. Porque é uma trajetória, assim, de busca de conhecimento, podemos dizer assim, Eronilton? Isso. Você sempre foi assim? Sempre buscou isso na sua vida? O que te impulsionou a entender que o conhecimento é algo que a gente precisa ter mais, cada vez mais, que a gente vai mudando, né? Virando um ser humano diferente? Ok. É um desejo mesmo, natural, né? Que não é todos que têm esse desejo de buscar na academia, né, algo, mas é transformador. Eu creio que o conhecimento é a única coisa que você nunca perde. Isso é um palavreado até de pai, né? Então, verdade. Meu pai não teve estudo nenhum praticamente, né? Ali, ele tem 87 anos, né? Olha. Então, e ele sempre incentivou todos os filhos a estudarem. Então, uma família de 6, isso é muito complicado, né? Sim, com certeza. Graças a Deus a gente teve essa oportunidade, buscou. A gente fala graças a Deus, mas ele precisa de muita ação, muito desejo, muita vontade, muita persistência, muita disciplina, muita coragem, né, para que você busque, né, e vai galgando isso conforme os anos vão se passando. Sim. O que aconteceu primeiro foi a psicologia? Não, o que aconteceu primeiro foi ciências contábeis. Olha só! Surpreendendo mais uma vez. Surpreendendo, porque a gente morou muito tempo em São Paulo, né? Eu sou capixaba, mas fomos para São Paulo muito novinho, né? E na época do Exército, nós fizemos um concurso em Rondônia, então passei, fui terminar lá, né? Não o segundo grau, mas entrar no terceiro grau em Rondônia. E na UBRA, eu estava já trabalhando dentro de um banco estadual, e ali comecei a fazer ciências contábeis. Então tudo começou nesse processo. Mas havia sempre esse desejo de estudo, desde a época de primeiro grau, segundo grau, né, e terceiro grau. Sempre esse desejo de aprender, de busca, né? Tem que estar ali dentro, né? Se você não tiver essa questão motivacional, né, você não vai conseguir. Né? Então, você falou do seu pai, né? Você falou, olha, o meu pai sempre incentivou, ele sempre falou da importância do conhecimento, do estudo, que era o meu pai também, ele falava, é isso que eu posso deixar para vocês. Eu não sei se foi assim para você. Então a gente tinha aquela que, sabe, batendo já na nossa cabeça, olha, isso é importante, mas a gente realmente precisa de algo, de alguém trazendo esse incentivo, sabe? Nutrindo você dessa vontade.
Sim. No primeiro momento ali, na faixa de segundo grau, eu tinha alguns professores que davam esse papel, né? Sim. Que vamos. Eu estava já fazendo esse processo de entrar no Exército, eu fui servir o Exército, Caçapava, né? E nesse período, um dos professores, né? Professor de Física, que era uma área que eu domino até hoje muito bem. Olha só, parabéns! Não era o meu forte. E eu hoje estou em outra área, né? Estou na Humanas, então... ele me incentivou e falou, vou te levar para a PUC, não sei o quê, porque tinha esse processo de vamos juntos, vamos. Sim. Os professores abraçavam aqueles que começavam a ter um destaque, né? E eu sempre gostando, é raro pessoas que têm esse incentivo, né? Com certeza. E que têm esse interesse por uma matéria tão difícil. Que é complicado. E aí, dali, eu falei, não, tem referências, e a gente começa a olhar essas referências. Com certeza. Então, se você olha uma referência que está no seu patamar, você vai ficar ali limitado no seu patamar. Se você olha uma referência que está abaixo de você, sua tendência é descer alguns degraus. Sim. Se você olha uma referência que está acima, a sua tendência é subir esses degraus. Então, vai dizer que você vai chegar lá? Às vezes não, mas pelo menos você está progredindo. Então, a minha ideia é sempre olhar aquele que está acima. A minha busca é chegar ainda mais, né? Sim. Então, falando disso, né, vou falar os cursos, então, para ficar mais fácil para você até lidar. Aí eu fui para teologia, no segundo momento. No segundo momento já chegou a teologia? Já chegou a teologia. Por quê? Por que teologia? Porque eu sou cristão, envolvido, sou de uma geração, de uma quarta geração dentro de uma igreja chamada Igreja Presbiteriana. Sim, né? Então, conheço, tem uma história. Né? Hoje eu sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana do Areão, em Cuiabá. Da Escola Presbiteriana de Cuiabá, muito conhecida também, dentro de Cuiabá, prestamos a esse serviço à comunidade. E também havia esse desejo. E eu conversando com a minha esposa, já casado, esperando o segundo filho, e havia esse desejo, essa ânsia de aprender mais sobre Deus, sobre esse estudo, e essa motivação de querer ser mesmo um pastor. E aí isso me levou à teologia. E aí você começou a estudar teologia, que já foi o passo. Aí, no segundo momento, fomos para filosofia. Filosofia? Aí eu já estava em Cuiabá, né? E aí me ingressei na faculdade, aqui a UFMT. Terminando a filosofia, o meu filho de 17 anos, em 2009 para 2010, falei assim, vamos fazer o vestibular junto? Quando nasceu o Enem, no nascedouro do Enem, ali em 2009 para 2010. Aí eu falei, vamos fazer junto? Ah, não quero, eu vou fazer outro curso, nem tem na UFMT e tal. Eu falei, mas vamos fazer juntos e tal. E aí tirei um mês, fui estudar um pouquinho, né? E aí eu falei, eu tenho um curso que eu quero fazer, que é psicologia. Sim. E aí, fizemos juntos o vestibular, e eu acabei passando ele na UFMT, né? Ah, entendi. E ele também não estava querendo muito, não estava querendo muito, né? Eu já percebi ali. Ele já estava com outro rumo e foi fazer realmente a faculdade que ele queria na área de marketing, de comunicação. Olha só, área, né? também é a área que está bombando Isso, agora, né? Uma área boa. Sim, então da teologia, daí você prestou vestibular e fez o curso de psicologia. Filosofia. E depois psicologia, agora o último. Todos conectados, né? Sim, eles têm tirando lá ciências contábeis, que está um pouquinho mais, né, nas exatas. Os outros estão todos conectados. Apesar que filosofia, muitos adentram, né, no curso, entendendo que, vamos discutir só filósofos, então. Mas tem matérias, uma mesmo chamada linguagem, que a pessoa fala assim, vou estudar então a formação da linguagem. Não, é questão matemática. A língua, né, a formação do A mais L mais A, que vai dar Alá. Então, alguma coisa, é uma formação matemática cerebral. Então, a gente aprende matemática ali em uma das matérias. Eu não tinha esse conhecimento, que filosofia também tratava Tanto disso. que Platão diz que você precisa estudar geometria, matemática e música para poder entrar no curso de filosofia. Olha só. Foi mais ou menos isso que você fez na sua vida? Eu acho que foi aparecendo também. Como eu comentei antes aqui, vamos usar essa expressão, né? A cada 10 anos há esse desejo de uma mudança, de um novo momento. Então, a psicologia, que foi o último curso, ele entrou nesse processo
da mudança dos 50 anos. Então, eu já estou bem pertinho dos 60, né? Então a ideia, e agora, há 2 anos, eu fui fazer uma pós dentro da psicologia, chamado neuropsicologia, né? Então é onde que também já é uma mudança para a próxima virada aqui. Então eu pretendo estar ativo também um bom tempo, eu acho que vou estar. Toda né? certeza, com toda certeza. E dentro desse processo você vai também distribuindo esse conhecimento, Sim. né? Porque aí você vai para a educação, lecionei muitos anos dentro da educação, tanto em Cuiabá, Chapada dos Guimarães, Várzea Grande, que foram os lugares onde eu passei, né? Hoje tem um colégio em Chapada dos Guimarães chamado Tales de Mileto, até eu que dei esse nome, Olha, que funciona legal. lá, né? É um ponto de educação, porque esse é o meu pé, né? Na educação, na academia, né? Várzea Grande também, aqui em Cuiabá também, nós trabalhamos em vários colégios organizando, né? A educação 2º grau, 3º grau. Então foram movimentos, né? Que a gente está ali na educação junto, porque eu acredito que pastorear é educar, pastorear é ensinar, e isso é importante. Então eu tenho que entender como fazer isso, né? Para poder ser mais eficiente naquilo que eu me propus fazer. Eu percebi que você sempre trouxe, buscou esses conhecimentos e tudo que você quis fazer com muita responsabilidade. Então você se aprofundou nos conhecimentos que você achou pertinente para você chegar nesse momento que é ser pastor, que você vai realmente influenciar muita gente, que vai lá em busca do seu conhecimento, da palavra que você vai apresentar ali no culto. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, podemos? Podemos. Então eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com este bate-papo fantástico. Eu estou adorando, recebendo Eronilton Lima, que é psicólogo, teólogo e pastor. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Você, eu entendi por tudo que você nos trouxe de informação em relação à sua trajetória, que você sempre teve muita responsabilidade com o conhecimento, em se preparar para esse momento, que eu acho que você sempre quis ser pastor e amparar muita gente, eu diria assim, porque as pessoas recorrem ao pastor como alguém que elas buscam uma palavra de apoio, um aconchego, um conhecimento. Então, é alguém que a gente se apoia muito. E você se preparou muito para esse momento. Sim. E eu quero saber como foi tudo isso, como foi o início e como estamos agora. Ah, ok. Sim, é uma referência, né? A questão do pastorado é uma referência para a sua comunidade, né? Onde você está inserido. Hoje a gente tem uma escola funcionando com quase 900 alunos. Olha. Você tem um movimento ali de 2.000 pessoas. Então, desde a criança que chega até o mais 15, 16 anos, que é a criança que está saindo, ela já tem esse reconhecimento. Eu passo nos corredores, eles sabem, o pastor. Eu encontro o pai, ele, o pastor. Então, sim, você tem essa referência para a comunidade. Então, tem que ter esse cuidado mesmo e esse preparo. Sim. Uma que a gente está inserido num movimento que você, dentro da comunidade agora, né? Você tem todo tipo de pessoa, né? Então, você tem desde do faxineiro, do pedreiro, você tem um engenheiro, você tem um empresário, você tem... Então, tem que haver uma preparação, né, de você ter essa vivência e essas vivências e experiências em academia, em trabalhos seculares, proporciona você estar mais próximo da sua comunidade. Porque às vezes você tem uma formação apenas teórica, teológica. Sim. Então você vai ter o conhecimento bíblico de quem é Deus, de como Deus age, do projeto salvífico de Deus em enviar o seu Filho para morrer a nossa morte, nos trazendo vida. Então, todo esse processo, viver isso é apaixonante. Então, eu já vivia isso na minha casa, com os meus avós, com meus pais, com os meus tios.
com os meus irmãos, comigo hoje, com os meus filhos. Então, vem já de quarta, quinta gerações, a gente vivendo dentro dessa comunidade chamada Igreja Presbiteriana do Brasil. Sim. Então, é um percurso. Agora, como você disse, há uma referência. Então, aos 17 anos, eu já trabalhava com muito envolvimento em São Paulo, dentro da Igreja Presbiteriana de Poá, ladinho ali, Suzano Ferraz de Vasconcelos, perto da Arena Corinthians lá. Já entendeu, né? Já então, entendi. E a gente, nesse processo, um pastor, né, jovem ainda, eu adolescente, né, e ele muito novo, fazendo coisas diferentes, eu falei, esse cara, e me aproximei. Então, nessa aproximação, a semente ali foi lançada. Tanto, né? Mas eu fui para o seminário aos 29 anos apenas. Então, fui fazer outras coisas e depois aquela semente foi brotar lá. Olha né? só. Depois de um bom tempo. Né? Que interessante. E você já está como pastor há quanto tempo? Então, hoje tem 30 anos, né? 30 que eu estou anos. pastoreando já. Né? Aprendeu mais ainda, né? Sim. Porque você, como você falou, você lidar com tantas pessoas diferentes, eu acho que a escola maior é essa. Sim. Hoje, eu passei em poucas igrejas, porque eu fiquei bastante tempo, né, nas igrejas. Fiquei praticamente 4 anos na Igreja Presbiteriana de Várzea Grande, ali auxiliando. Fomos para um projeto, fazer nascer um projeto, que eu acho que isso é interessante, para a vida pastoral, você começar do nada ali, fazer crescer uma igreja, que é a terceira Igreja Presbiteriana de Várzea Grande, hoje em Azabela, lá na saída, né, de Várzea Grande. É uma igreja grande hoje, bem organizada. E tive o convite para ir para Chapada dos Guimarães, pastorear idosos, Olha pastorear, só. e aí fazer um movimento na cidade. Fiquei lá também um tempo, né? Construímos essa escola lá também. Em Chapada. Em Chapada. E viemos para o Areião, aqui em Cuiabá, tivemos o convite. Então hoje eu estou na Igreja Presbiteriana do Areião há 21 anos. Nossa. É um tempo considerável. Muito né? considerável. Amo demais aquela comunidade, tem muita gente que me ama, tem muita gente que me odeia também, então não agradamos todo mundo. Com certeza. Tendo isso na mente já ajuda muito a gente viver. Sim. Né? E eles fazem a gente se policiar, quem nos critica, quem não gosta da gente faz a gente crescer. Não é quem fica ali bajulando você. Isso são bajuladores. Depende muito de como a gente recebe, né? Sim. Às vezes tudo depende de nós. Sim, nenhuma crítica é para te destruir. Sim. Se você olhar, alguma verdade existe lá. E a gente precisa aprender com essas verdades. E também, se não existe a verdade, você tem que se policiar para isso. Tomar o cuidado nisso. Porque é aí que você cresce. Sim. Né? Qual foi o maior ensinamento para você até hoje, nesse momento, como pastor? Como pastor? Sim. Olha, eu tenho que falar de milagres, né? De milagre? De milagres, porque depender de mim mesmo, eu não acreditaria estar onde estou. Né? Então, Sério que quando você se olha, faz essa reflexão, sim, você são pensa portas assim? que Deus abriu, movimentos que aconteceram. Sim. A Igreja Presbiteriana hoje do Areião tem um tempo, 75 anos que está ali naquele local, né? Tem 58 anos de organização, é a segunda igreja de Cuiabá, né? Então tem muita coisa acontecendo, né? Um movimento novo, um templo novo, no mesmo local onde nasceu. Então várias igrejas conseguem construir um templo, mas acaba saindo do seu local. Então milagres, né, que aconteceram. Áreas que precisavam ser compradas aos lados para a escola crescer. Entendi. E eu acredito isso como um milagre de Deus sobre o meu ministério e a vida da comunidade como um todo. É uma energia, né, que vai operando ali, as coisas vão acontecendo, mas aquilo vai muito da sua vontade também. Sim, você vai transformando esforço. tudo ao seu redor, né? Sim, há um esforço aos bastidores que poucas pessoas conhecem. Sim. Às vezes essas histórias talvez para o futuro, né? Eu escrevo alguma coisa. Olha, tem essa pretensão? Eu tenho alguns livros no forno, né? Que guardando, já começou ali, a gente escrevendo algumas naquele coisas. Naquele processo, né? Assim, amadurecendo? Eu gosto muito de escrever, né? Então, eu escrevo muito. Toda semana eu escrevo bastante. Então... Mas é que você vai acumulando muito conhecimento e experiências. Lógico, eu acredito, assim, se eu fosse resumir
tudo que você me passou aqui, da sua trajetória, de todo o conhecimento que você buscou, é que é uma grande oportunidade que você tem, né, de fazer diferença na vida das pessoas, de levar o que há de bom em você, passar por outras pessoas. E quando você vê aquilo acontecendo, que você fez a diferença, eu acho que é tão gratificante, né, que é mágico tudo que acontece. E na profissão, né, que eu exerço, tanto como pastor como psicólogo, sim, né, isso é evidente. Quando você recebe o seu paciente ou o seu cliente ali, entendi, e você acolhe aquela dor e você tem ferramentas para lidar com aquilo e conduzir a pessoa àquela restauração, a buscar novos caminhos, a colocar aquilo no lugar certo. Então isso tudo acontece tanto no gabinete pastoral, que é um outro tipo de aconselhamento, sim, quanto dentro da clínica psicológica, que é um outro tipo de tratamento. Então quando você vê que você está sendo esse instrumento que proporciona qualidade de vida, saúde mental, emocional às pessoas, isso não tem dinheiro que pague. Com toda certeza, imagina, é um gratificante demais isso aí, você poder fazer diferença positiva na vida das pessoas, e você sim, tem essa oportunidade diariamente, né? O tempo inteiro as pessoas recorrem a você. Sempre, o dia inteiro, né? E essa energia... Eu falo porque, como eu sou professor também universitário, eu falo com os meus alunos lá, né? Ou onde eu consigo dar aula, que não consegue dar aula em todos os lugares que eu gostaria até de dar aulas, né? Sim. Mas alguns que eu acabo lecionando, algumas matérias, eu comento isso, eu falo, só um aluno pega meu telefone para falar comigo, não é maldade, é porque eu não dou conta. Então você tem 40, 50, sim, eu não vou dar conta disso. Eu já tenho uma comunidade, são 500 pessoas que você tem que estar ali cuidando. E você é um só, né? Tem outros pastores, graças a Deus temos outros colaboradores, sim, também. Não dá para tomar abraçar conta disso tudo. Mundo, né? Não, por mais que, né, se fosse possível, às eu tenho vezes, certeza que você se você quiser fazer isso, você vai estragar você mesmo. Sim. Né? A gente precisa delegar. A gente só chega onde a gente está porque existia um monte de gente atrás para que a gente pudesse fazer isso. E a gente tem sozinho, que ser, né, muito grato por isso. Eu estou aqui conversando com você, se eu olhar aqui, tem gente aí, ó, fazendo isso aqui acontecer. Sim. Né? Então, eu sou muito grato a vocês todos. Ai, né? Então, olha, muito obrigada. Eu estou muito grata por ter essa oportunidade, por você ter nos dado esse privilégio de estar aqui, bater esse papo assim tão honesto, tão descontraído, tão leve, tão verdadeiro. Eu adorei te conhecer, viu? Você trouxe uma energia muito positiva aqui para esse estúdio. Que bom. Vamos ter outras oportunidades. Aí, eu já ia falar, eu falei, olha, não vou... Faltou coisa aqui ainda, né? Então a gente vai conversar que mais. faltou. Então eu vou te convidar novamente, vamos bater um papo sobre gratidão. Você finalizou ótimo, falando sobre gratidão. Eu acho que a gratidão é algo que a gente precisa nutrir dentro da nossa alma diariamente, né? Sim, com certeza. Assim, pegando esse gancho seu, deixando uma pontinha para quem está nos assistindo, né? Só é grato quem está satisfeito. O insatisfeito, ele é insaciável. Então, a gratidão só está no coração daquele que é satisfeito. Seja um copo de água. Se eu estou feliz por receber esse copo de água, eu já estou grato por isso. E toda pessoa grata é generosa, porque o insatisfeito é ganancioso. Perfeito, adorei. Olha, vou repetir, foi assim fantástico ter você aqui. Espero que você retorne logo. Vamos marcar, eu sei que a sua agenda não é fácil, você realmente precisa de uma programação, então já vamos sair programados, viu, daqui para uma próxima participação. Eu que agradeço. Uma Muito alegria. Obrigada, a alegria é nossa e até a próxima. Até. E o nosso programa de hoje continua. Vamos chamar o intervalo e voltamos com mais um bate-papo fantástico. Não sai daí.
E a partir de agora temos um bate-papo fantástico aqui no programa Elgue Você, porque estamos recebendo novamente o Dr. Bruno Bordeste, que é médico geneticista, e hoje vamos falar sobre autismo. Doutor Bruno, muito obrigada por retornar ao nosso programa. Nós ficamos assim muito felizes por ter o senhor aqui. É um prazer enorme retornar para a gente conversar mais um pouquinho sobre genética. Agora esse tema é tão importante, né? Verdade, Tá mais de criança agora, né? Sim. Autismo. Muito se fala sobre autismo, mas eu tenho certeza que não só eu, como muitos que estão nos assistindo, doutor, tem muitas dúvidas. Vamos começar por aí. O que é o autismo? Então, Elga, vamos lá. Para o geneticista, a gente gosta, na verdade, né? Eu particularmente sigo esse raciocínio de juntar esses distúrbios, autismo, TOD, TDAH, a própria deficiência intelectual, em um grande grupo, que eu chamo de distúrbios, né, ou transtornos do neurodesenvolvimento. Porque a base dessas doenças, principalmente do ponto de vista genético, é compartilhada, né? São, em geral, alterações em genes, em regiões do DNA também importantes para o desenvolvimento do cérebro, né? Sim. Claro, a distinção é difícil, leva tempo, não é em uma consulta, nem em duas que o neurologista, os colegas neurologistas, psiquiatras, os neuropsicólogos vão dar o diagnóstico. Sim. Então precisa de um tempo observando aquele paciente para que seja dado o diagnóstico, né? Se alguém deu o diagnóstico na primeira consulta, desconfia. É difícil acontecer, né, doutor? Tá? E aí, mas a lógica, quando chega para o geneticista, já chega em geral com o diagnóstico, tá? Para a investigação de causa, né? Isso é uma parte que tem que ser cumprida, é um trâmite que tem que ser cumprido. Identificar o que causou o autismo? Sim. Olha, a gente divide, em geral, o autismo sindrômico e o não sindrômico. Então, para ter uma noção, a síndrome de Down é uma doença que é relativamente conhecida, né? Sim. Das doenças raras cromossômicas é a mais comum. E os pacientes que têm síndrome de Down, eles podem desenvolver o autismo. Então, nota, o autismo, nesse caso, ele é um sintoma, ele é um achado relacionado com aquele conjunto, porque a palavra síndrome significa conjunto de sinais e sintomas. Então, o autismo está embutido ali. Entendi. E não só na síndrome de Down, mas em várias doenças raras, várias síndromes raras, podem dar, né, os transtornos do neurodesenvolvimento. Olha só. Eu vou ter os casos também, que são a grande maioria, de autismo não sindrômico. Então é aquele paciente que não tem um gestalt, que a gente fala, ou seja, uma aparência facial distinta, não tem malformações associadas, não tem uma baixa ou uma alta estatura, não tem crise convulsiva. A criança tem o autismo, o TDAH, o TOD, a deficiência intelectual, de forma isolada de outros sintomas. Entendi, você não identifica, porque geralmente o autismo falam que é aquele olhar que não fixa, a deficiência na questão da comunicação, da convivência com outras pessoas, social, né? Eu acho que é o traço mais marcante em relação ao autismo. São achados aí comportamentais que remetem bastante ao autismo, né? Remetem bastante. Doutor, tem algo assim que eu acredito que também é algo que atiça a curiosidade das pessoas, são em relação às causas do autismo. Ela tem uma forte ligação genética mesmo? Tem. Alguns estudos, porque quando a gente quer ver, né, a relação, aquilo tem um componente genético muito importante ou não, a gente vai estudar os gêmeos monozigóticos, que são os gêmeos idênticos, né? Sim. E eles viram uma taxa, os estudos mostram uma taxa de concordância no diagnóstico de autismo. Quando eu tenho uma criança, um dos gêmeos com autismo, o outro também vai ter traços da doença em até 80% dos casos desses estudos, tá? Agora, é importante a gente distinguir por quê. Quando eu falo de genética, eu estou falando de uma série muito grande de alterações que pode acontecer no DNA e fora dele também. Porque, igual eu explico para os pacientes, o DNA é como se fosse um manual de instruções que o corpo vai usar para produzir uma proteína. Como se fosse um livro, né? Sim. Ele está lá escrito, ele é a referência. Agora, esse livro, bom, a gente tem o mesmo DNA no cérebro, no coração, no rim e no dedão do pé. Entendi. É diferente o órgão, muito diferente. Então, alguns genes importantes para a parte neurológica estão silenciados, não estão expressos, estão guardadinhos ali, não estão expressos no coração. Entendi. Né? Então, quando eu falo de alteração genética, eu vou falar específico do DNA. Mas o que é muito interessante, Elga, são as alterações também epigenéticas, tá? Que são os mecanismos que vão
entre aspas, ligar e desligar os genes, fazer com que os genes funcionem em um determinado tecido e em outros eles não estejam ativos, né? E isso a gente consegue modificar através de hábito, alimentação, né? Então, por isso que a gente fala que é multifatorial. Então, o autismo ele tem um componente genético importante, mas também tem vários outros fatores, né, que estão ali regulando aquele DNA. Doutor, e a pergunta que não quer calar, que eu acho que todas as mães têm, assim, essa ansiedade por saber, porque tem aquela responsabilidade com a gestação, aquela responsabilidade com a criação, né, também. Fatores ambientais. Interfere? Existe algo que também pode causar o autismo? Com certeza, tem alguns fatores, né? Só que, em geral, são fatores que a gente não consegue mensurar tão bem hoje. Entendi. Vou falar, tem um grupo muito forte em Cambridge, até minha orientadora em Ouro Preto, ela foi fazer o pós-doutorado dela lá, que eles estudam, né, a teoria dos 1000 dias. Então, olha que interessante. A gente tem o nosso DNA, ele está lá escrito, eu herdei metade do pai, metade da mãe. Só que o perfil de ativação de alguns genes desse DNA, ele vai ser determinado pelos hábitos, alimentação, exposição ambiental, sedentarismo ou atividade física, enfim. 1000 dias antes da concepção, no espermatozoide e no óvulo, e 1000 dias após a concepção, a gente tem toda a programação de como o nosso DNA vai funcionar. Então, vamos pegar um casal que tem maus hábitos, é sedentário, não se alimenta bem, né? E está levando essa vida. Ali aos 25 anos eles engravidaram ali e tiveram o primeiro filho. Então, toda essa carga de hábitos deles ativaram genes relacionados com hipertensão, ativaram genes relacionados com diabetes, modificaram a expressão daquele DNA para aquela criança, quando ela tiver 20, 30 anos, vai ter essas doenças multifatoriais. Olha só, o tamanho da responsabilidade dos pais, né? Quando você tem esse sonho, então, de ter um filho, você tem que se preparar muito. É muita responsabilidade, né? Porque seu comportamento dita também, né? Sim, é importante. Como o seu filho vai desenvolver alguns tipos de patologia ou não. Isso, e vale para tudo que a gente chama de multifatorial, né? O autismo, igual eu falei, hipertensão, diabetes, né? Todas essas doenças tem muita relação com esse período. É importante, eu acho, Helga, também deixar claro que o médico geneticista ele identifica alguns fatores de risco muito importantes, né? Sim. Que pode ter acontecido ou não ali no período da gestação. Tá? Isso tudo hoje em dia, que eu falo da epigenética, ainda está muito na parte da pesquisa, né? Então, na grande maioria das vezes, não vai ter um fator muito pontual e específico que vai colocar toda a culpa, né, que o pessoal fala muito disso, do autismo em um único fator. Sim. Né? Então, dá uma aliviada, né, doutor? Então, na verdade, são muitas coisas envolvidas, né? Sim. Pelo que eu entendi que o doutor falou, o determinante mesmo é a genética. Que tem um peso muito importante. Que tem um peso mais importante. Nos casos não sindrômicos, né? Entendi. Porque vamos pegar, por exemplo, né, um paciente que tem uma doença metabólica. Então, vamos supor que as doenças metabólicas são o quê? O meu metabolismo, eu como, né, alimento, proteína, carboidrato, aquilo vai sofrer um processo ali de digestão, mas lá na célula vai continuar, né, a célula a quebrar aquelas moléculas em partes cada vez menores para o corpo conseguir usar e no final produzir energia, né? Sim. Então, nesse processo todo, eu vou ter várias pequenas etapas acontecendo. Eventualmente, alguns pacientes têm problemas em uma dessas etapas, ou que ele começa a acumular no corpo substâncias tóxicas, ou que falta lá no final algum tipo de substância, né? Então, essas doenças elas podem ser tratadas com uma dieta específica, com alguma reposição, né, do que está faltando no corpo, né? Então, alguns casos de autismo devem a doenças metabólicas, que podem ser tratadas, inclusive, evitando de acentuar os sintomas, e em alguns casos tem relato até de uma regressão parcial desses sintomas. Olha que maravilha! Só que isso é raro. Muito, infelizmente, né, doutor? Doutor, também existe um ponto assim,
que a gente ouve falar muito, eu não sei se realmente é verdade, que a dificuldade no diagnóstico do autismo é algo que é verdade, doutor, mas eu vou pedir para o doutor segurar um pouquinho, eu vou chamar o intervalo, deixar vocês bem curiosos, mas a gente já volta com mais doutor Bruno Bordeste. Estamos de volta hoje com esse bate-papo fantástico, nos esclarecendo várias dúvidas sobre o autismo com o doutor Bruno Bordeste, médico geneticista, aqui no Elgue Você. Doutor, olha, estou adorando ter essas informações atualizadas, né, doutor? Antes de voltarmos em relação ao diagnóstico, que nós paramos no segundo bloco, no bloco anterior aí, o doutor está fazendo uma série no seu Instagram sobre o autismo, né? Passando muitas informações, doutor. Eu até acompanhei um pouquinho. Eu tô falando um pouquinho lá, principalmente da parte, justamente até dessa parte, né? Do diagnóstico? Que é do diagnóstico. Olha só. Porque hoje, né, a gente tem um passo a passo, uma lógica para a gente investigar os pacientes, né, que tem o diagnóstico aí já de autismo, no ponto de vista de achar, eventualmente, uma causa genética. Entendi. Né? Doutor, aproveitando, eu vou fazer um gancho de uma pergunta à outra, que é uma outra dúvida que me surgiu, e eu acho que tem relação. Falando em dificuldade de diagnóstico. E a gente também ouve falar muito sobre aumento de casos. Sim. Isso tem uma relação? Sim, né? Inclusive saíram dados recentes americanos sobre o aumento mesmo da incidência do autismo. Eu fiquei com um ponto de interrogação enorme quando eu li isso, falei, por quê? Antigamente, isso aí a gente não tem uma... Eu pesquisei até bastante sobre isso já para tentar achar algo sólido, mas fica mais no campo da minha impressão e que é compartilhada por alguns colegas também, de que esses casos de autismo antigamente, muitos eles eram na verdade englobados ali dentro dos transtornos mentais. E a gente sabe que muitas vezes, antigamente, esses casos eles eram negligenciados, né, eram tratados com um certo desdém. E com o avanço do conhecimento e dos tratamentos disponíveis, que hoje são vários, desestigmatizou um pouco essa questão. Na verdade, muito, né? Então, para ter uma ideia, por exemplo, né, o CID passou, ainda bem, por uma revisão recente, mas até poucos anos atrás, eu acho que a revisão foi no ano passado, inclusive, o CID F70, né, que a gente usa muito para deficiência intelectual, o termo que a gente usa hoje, ainda está escrito como retardo mental. Olha só. Então, muitos desses pacientes ficavam perdidos aí nesse limbo. Então, na verdade, eu acho que houve um aumento do diagnóstico, né, desses pacientes. Então, daí, lógico que o número cresce, né, doutor? Sim. E eu acredito também, o doutor está aqui para até confirmar essas dúvidas que são minhas e de muitos que estão nos assistindo, doutor. Eu acho que é um conhecimento também a mais sobre o autismo, né? Sim, hoje, né, tem muita mais informação disseminada, né, sobre a doença, as pessoas têm mais acesso, né? E até mesmo a investigação genética, né? Que antes era algo que era muito restrito por custo, por dificuldade mesmo de ter acesso ao exame. Hoje, né, com o sequenciamento de nova geração, que é a técnica que a gente mais usa hoje em dia, né, para fazer sequenciamento de genes, ele caiu bastante o custo, está aumentando o acesso dos pacientes, né? Isso é bom. Então, eu acho que as pessoas se interessam muito, sim, né, nesse caso, principalmente falando do fator genético, quando você tem alguém na família, eu acho que as pessoas querem fazer esse sequenciamento, fazer o seu mapeamento genético, né, doutor? Isso. Né? Isso realmente você consegue ter certificar que você pode ou não ter um filho com o autismo? Em até 30% dos casos, eu vou conseguir achar alguma alteração genética, tá? Sim. Seja ela cromossômica, e aí a gente tem o cariótipo e o exame de microarranjos para ver isso. O que é cromossômico, né? O cromossomo é a estrutura ali da célula que o nosso DNA fica guardado. Então, no comecinho que eu falei que o DNA é um livro, um manual de instruções, o cromossomo é a estante de uma biblioteca. E a gente tem 46, né? 23 do pai, 23 da mãe, e aí
o cariótipo nada mais é do que a gente tira mesmo, vê no microscópio esses cromossomos, e é o exame que a gente usa, por exemplo, para dar um diagnóstico laboratorial da síndrome de Down. Sim. Né, que em vez de ter 46 cromossomos, eu tenho 47, um cromossomo 21 a mais. Né? E o exame de microarranjo eu vejo pequenas partes faltando ou a mais no material genético. Tá? E claro, depois desse processo de investigação, tem algumas nuances, tem o exoma, que é um exame que hoje em dia é muito falado, muitos pacientes já chegam no consultório querendo fazer o exoma, né? E aí já a gente chega com a informação já chega com a Google, informação, né? quero fazer o exoma. Só que ele, de fato, a gente segue esse fluxo até por as alterações em número de cópias que a gente fala, ou seja, faltar um pedacinho de DNA, sobrar um pouquinho de DNA, né, dos cromossomos ali, é mais frequente que as mutações, né, de ponto que a gente fala, né, que são trocas ali dentro do livro, né, troca uma letra por outra e a informação fica errada. Então, por isso que a gente segue essa programação de fazer, que a gente chama de escalonado, né, um exame de cada vez, buscando o diagnóstico. Tá? Hoje em dia, é isso que a gente faz, embora tem alguns grupos discutindo de mudar, mas atualmente é essa linha de raciocínio. Doutor, vamos lá, a partir do diagnóstico. Chegou, infelizmente, diagnosticou autismo positivo, é isso aí, né? Com certeza. Existe uma classificação do autismo, né? De leve até grave. Isso, né? Essa classificação, né? Há uma tendência até eu vi até uma figura que eu achei super bacana, né, que eles colocaram guarda-chuva, né? Sim. E até seria a definição do espectro, né, que a gente fala. Então, o que é um espectro, né? Eu tenho um grupo ali que eles variam, né, muito a clínica entre eles, né? Por exemplo, a gente tem a definição de Asperger, né? Sim. Então, quando a gente fala do TEA, do transtorno do espectro autista, eu abarco isso tudo, né? Entendi. Esses graus. E, na verdade, esses pacientes, eles vão receber um tratamento muito semelhante, que é o quê? Então, vamos lá. O paciente teve o diagnóstico. Não precisa esperar passar pelo geneticista para ver o diagnóstico de causa para começar a tratar. Entendi. Porque muitas vezes demora muito tempo. E para esses pacientes, demorado, tempo é cérebro. Olha né? só. Então, quanto mais cedo uma criança é estimulada, faz as terapias, melhor é para ela. Né? Mas ok, diagnosticou, a primeira coisa vai encaminhar para a terapia. Aí vai depender do paciente. Né? Por exemplo, eu tenho os pacientes que têm o autismo que são não verbais, eles têm muito atraso de fala, muita dificuldade nessa parte de comunicação. Então, claro, a carga de fonoterapia para eles tem que ser maior. Né? Então, na verdade, cria-se ali um plano de terapia individualizado para aquele paciente, certo? Entendi, em relação ao tempo ali, né, Isso, doutor? Quanto né? antes, melhor, Sim, né? até porque a gente não tem célula-tronco no cérebro. A gente nasce ali com, eu falo, o cérebro é uma empresa que tem um número fixo de funcionários, cada um no seu setor. Se eu tenho um setor que eu estou com pouco funcionário, que não está funcionando direito, eu não posso contratar mais gente para pôr lá. Mas o que eu faço? Eu remanejo esses funcionários para aquele setor. Sim. Isso é o que na ciência a gente chama de neuroplasticidade. Tá? Então, é a possibilidade de um neurônio assumir a função de outro. Tá? Olha só. Então, na verdade, as terapias não vão fazer nascer novos neurônios, nascer mais cérebro. Isso não tem como fazer. Sim. Mas, através da neuroplasticidade, eu consigo, né? E quanto mais cedo, melhor. Porque o cérebro da criança, ele tem uma capacidade de fazer isso muito grande. É perceptível, né? Toda criança, ela responde melhor, quanto mais nova, melhor. E nesses casos também, né, doutor? Sim. E é engraçado, doutor, não querendo alarmar para as pessoas que estão em casa, as mães principalmente. Geralmente o diagnóstico, eu não sei como está agora, mas relatos que eu observei que era um pouco tardia, até os 8 anos. Sim, não conseguia diagnosticar assim muito novinho, até os 2 anos. Sim, hoje em dia era difícil, né? Cada vez é mais precoce, né? Claro que eu tenho que respeitar a individualidade, né? Tem algumas crianças que vão demorar mais para falar, né? E que vai ser apenas aquele traço da criança. Mas, igual a gente falou,
passa um período de observação, né? O neuropsicólogo ou o neuropediatra ou o psiquiatra vai observar durante um tempo, expor esse paciente às terapias e ver a resposta. E avaliar se ele está tendo ganhos, se está estável, se está havendo regressão do desenvolvimento, tá? Para direcionar, né, as terapias e conseguir dar o diagnóstico. Então, hoje consegue dar o diagnóstico mais cedo, não demora tanto. Olha que maravilha. E ótima notícia, sim, né? É muito bom. O doutor falou algo que me chamou a atenção, regressão. Sim. Então, a criança pode regredir? Alguns casos de doenças genéticas, né, eles são marcados por um período de regressão. Então, a criança ela consegue até adquirir alguns marcos, né, mas ela pode evoluir, também não é um crivo que vai acontecer, mas ela pode evoluir para uma regressão, como, por exemplo, a síndrome de Rett. Ela é caracterizada por isso. Por isso que é importante, as crianças que são diagnosticadas com autismo passarem por uma avaliação com o geneticista, no sentido de excluir, a gente vai e procura excluir essas causas que eu tenho que fazer algum tipo de intervenção, né? Sim. Até porque, para a síndrome de Rett, por exemplo, o FDA no mês passado aprovou o trofenetide, que é uma medicação para tratamento da doença. Aqui na Anvisa ainda não foi liberado, tá? Mas acredito que em breve vai ser liberado aqui. Para entrar nos ensaios de fase 4, para ver a evolução ali dos pacientes que usam medicação aqui no nosso país. Então tem um tratamento à vista. Que eu falei, doutor, que bom, tem tratamento. Sim, cada vez mais tem surgido. Porque né? Antes é terapia, né? O doutor falou, tem que ir para terapia e tal, mas agora tem até medicamento. Tem até medicamento. Então, vários desses grupos, igual as doenças metabólicas, eu posso tratar com dieta, suplementação, né? Alguns específicos eu trato ali com terapia de reposição enzimática, né? E tem também as terapias gênicas vindo aí. Né? Terapias gênicas? Terapia gênica. Como é que funciona, doutor? Então, qual que é o problema, né? O paciente que foi diagnosticado com uma doença genética, vamos pegar, ele tem uma mutação, né, no gene lá X. Sim. É tipo aquela de substituição? Isso! Eu ouvi falar, doutor! Exato. Então, esse é um dos tipos, né? Sim. Que a gente chama, né, de missenses, que são que troca, né, uma letrinha pela outra lá no código genético, né? Eu achei interessantíssimo isso. Então, o paciente tem essa alteração. O que a indústria, né, as pesquisas fazem? Pegam o gene correto, ou o trecho correto, e colocam esse DNA certo num vírus. E aí esse vírus é injetado, né, por exemplo, tem terapia gênica para cegueira, é injetado no olho. E esse vírus, ele tem a capacidade de colocar esse DNA no DNA nosso. Então ele corta e coloca lá e emenda a fitinha ali do DNA. E aí o próprio corpo vai produzir aquela proteína que está faltando, que está defeituosa, né? Olha, então, dá uma esperança muito grande, né? Sim. Falando de esperança, tipo, a gente pode se falar que está tendo muita evolução nesse segmento, doutor? Muitas descobertas, muitas novidades? Com toda certeza, né? Antigamente, primeiro que era muito difícil dar o diagnóstico, né? Até o cariótipo é da década de 60, foi o primeiro exame genético que foi desenvolvido, né? O sequenciamento ali não tem mais que 20 anos, né? Que a gente sequencia o DNA. Então, muito, muito recente, principalmente comparado com o que a gente faz na medicina milenar, né? Sim. Doutor, o senhor falou em sequenciamento e eu não posso deixar de observar algo, inclusive perguntar para o senhor. Há pouco tempo que houve um mapeamento completo do humano, né? Há pouco tempo. Muito recente. Muito recente. Né? Um processo que eu acho, se eu não tenho nada, levou 13 anos para acontecer. 13 anos. Todo o processo, né? E foram bilhões de dólares, né? Bilhões de dólares. Hoje é muito mais acessível, não é barato, né? A gente sabe que esses exames ainda são caros, Sim. né? Mas comparado, claro, a esse custo inicial, e cada vez está caindo mais, né? A gente tem outras tecnologias sendo desenvolvidas que vão deixar mais barato ainda. Então, falando de tratamento e prevenção, a gente O pode acesso. realmente ficar aí ligado na positividade, né? Que tem Sim. muita coisa boa vindo Vai vir pela muita frente. coisa boa.
E isso aí acalma o coração das pessoas, né? Eu tenho certeza que quando fala de autismo, as mães, principalmente as famílias também, que também tem que ter uma preparação, né, doutor? Com certeza. Como o próprio doutor falou, assim, ficam apreensivas, mas que vem evoluindo e isso aí é uma ótima notícia. Sim, né? Ainda bem, assim, você tem progredido muito nesse sentido, né? As doenças neurológicas têm tido um foco bem grande, né, no pipeline, né, que é a linha ali de pesquisa e produção dessas drogas órfãs, né, que são remédios para poucas pessoas que têm esses diagnósticos e até outras possibilidades de terapias, né? Então, sim, doutor, e também o preconceito cada vez diminuindo também, né, com as doenças neurológicas. Ainda bem. Né? Ainda bem. Ainda bem, porque os pacientes sendo incluídos, a gente tem visto isso, né, na sociedade. Antes os pais tinham vergonha Exato. até de levarem, não queriam aceitar, né? Então, assim, eu acho que quanto mais se fala, mais informações são passadas para as pessoas. Então, muda uma questão de comportamento, de você entender mais a doença e levar um profissional competente. Sim. Aos poucos a sociedade vai modelando, felizmente, de uma forma correta agora, né, no sentido de adequação, até de espaços, de inclusão dessas pessoas na nossa rotina, no meio, né? Que antes elas eram realmente muito segregadas. De né? verdade. Doutor Bruno, sempre um bate-papo assim sensacional, cheio de informação, com clareza em relação a algo assim que é um pouco técnico, é desconhecido, falar de autismo, por mais que se falem da informação, não fica de uma forma assim transparente, mas com o doutor Bruno fica. Eu entendi muito bem. A gente soa porque... Se esforça, né, doutor? Eu nunca vi o DNA, né? A gente fala de coisa que não dá nem para enxergar. É verdade, então, é por isso que é complexo, né? Então as pessoas para entender é complexo, mas quanto mais se fala, melhor a gente tem essa resposta em relação à compreensão das pessoas. Doutor Bruno, sempre quero te agradecer muito, volte sempre aqui, vamos falar mais de autismo, eu acho que tem muito mais a se falar, né? Tem bastante para falar, né? A gente explorar essas outras novidades aí, cada mês que passa surge mais Com certeza. Uma porção de coisa legal. Então o doutor Bruno volta logo. Vou voltar, obrigado pelo convite. Eu que te agradeço e até a próxima. Até... E o nosso programa de hoje fica por aqui. Perdeu algo, quer entrar em contato? Aproveite a oportunidade, pegue o seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube e este programa já está lá à sua disposição, então você pode tirar todas as suas dúvidas na hora que você puder. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.